chamando o pessoal para ir adentrando esse espaço no chimarrão da consciência. E escolhe receber essa contribuição do professor Juarez hoje. Quem escolhe adentrar esse espaço da consciência, de estar presente, consciente, com diferentes técnicas, ferramentas, possibilidades mais grandiosas para criar a sua vida nesse espaço de total presença com você, com o mundo. Vamos enviando coraçãozinho, enviando aviãozinho para o pessoal adentrar esse espaço, que logo logo eu vou convidar o professor Juarez. Então, bom dia, Débora, bom dia, Clá, bom dia, Ode. Vamos enviar para mais pessoas esse convite, para que mais pessoas adentram esse espaço e recebam essa contribuição. E o que mais é possível? Como pode melhorar isso? Todos os lugares, espaços, dimensões e realidades onde o saber está presente e a gente não escolhe, e a gente resiste e reage a receber a contribuição. Todos os lugares que a gente não se permite receber mais de nós mesmos, do nosso próprio corpo, das criações. Vamos simplesmente receber. Bom dia, Cláudio, Rafa, Ana. Logo mais, o professor Juarez já vai adentrar esse espaço. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Então que simplesmente vocês possam respirar, baixar todas as barreiras, destruir e descriar toda e qualquer projeção, expectativa, e se abrir para receber o conhecimento que está disponível para todos e aprender uma nova ferramenta, uma nova possibilidade para criar mais para a vida de vocês. Só vamos esperar o professor adentrar o espaço. E aí a gente já vai começar. Então é com muita alegria e com muita gratidão que eu convido hoje uma pessoa que passou pela minha vida e hoje fazem 4 anos. Na transpessoal, na psicologia transpessoal, hoje abrindo o Facebook, veio a foto do nosso encontro, onde estávamos em uma aula com o professor Juarez sobre meditação. E é com muita alegria que hoje eu convido e recebo ele no palco do Chimarrão da Consciência para falar sobre um tema Cabala, que muitas pessoas ainda desconhecem, não sabem o que é, nem para que serve e nem tão poucos benefícios sobre esse saber, e que está disponível para todos, e que poucos ainda não têm acesso a ele. Então, com vocês, eu vou chamar agora o professor Juarez para adentrar esse espaço. Mas antes disso, eu gostaria que vocês enviassem esse aviãozinho para mais pessoas, dessem muitos coraçõezinhos, que aí o Facebook, o Instagram, ele vai chamar mais pessoas para adentrar esse espaço.
Então, pessoal, com muita alegria, vou receber o chimarrão da consciência, o querido professor Juarez. Vamos aguardar ele adentrar o espaço. Está carregando ainda a imagem. E o que mais é possível? Bom dia, Franciele. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, sim, só não estamos vendo. Estamos ouvindo, mas não estamos vendo, professor. Eu acho que eu vou desconectar você e vou chamar novamente, tá? Só para Ok. ver se vai Tá, carregar a imagem. tá bom. Só um momentinho. Perfeito. Então, vamos chamar novamente, professor Juarez. Enquanto isso, pessoal, vão mandando aviãozinho, vão chamando a galera para adentrar esse espaço e para vocês poderem receber essa contribuição do professor Juarez. O que mais é possível? Vamos lá. Conectando. Como pode melhorar isso? Vamos simplesmente receber. Tan, 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 tan. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágica e milagre podemos ser para conectar com essa tecnologia com mais facilidade. Tudo que não permita isso, a gente expande, vezes deusilhões. Olá, professor, eu acho que eu vou te ouvir, não estou te vendo. Uhum. Bom, Você está me vendo? sim, estou vendo você. Sim, Franciele. Bom Mas eu não dia, estou te vendo. querida. Bom Sim, dia, professor, tudo bom? tudo ótimo, Então, querida. com muita alegria te recebo. Eu não sei se vai carregar essa imagem, mas vamos lá. Torcer que o Instagram colabore com a nossa contribuição Isso. para essas pessoas, para o mundo, com mais facilidade. Bom, mesmo sem imagem, Pessoal, né? eu vou perguntar para o pessoal se eles estão ouvindo você. Vocês estão, pessoal, ouvindo o professor Juarez? Só me responde sim ou não. Só para a gente perceber se dá para a gente seguir assim, mesmo que não está aparecendo a imagem, para a gente poder receber essa contribuição. Só me responde se puderem ali, por favor. Sim, não. Vamos ver. Bom, menos Bem baixinho. som, Tá, estão ouvindo bem baixinho, professor. ouvindo bem baixinho. Bom, se ao menos a voz se puderem ouvir já é o suficiente, né? Porque a imagem pode ficar sua. Eu acho que fica até melhor a sua imagem aí do que a minha. Como pode melhorar, professor? Então, professor, com muita alegria te recebo hoje no Chimarrão da Consciência. Eu estava falando para eles no início que hoje eu estava abrindo o Facebook, fazem 4 anos que a gente estava junto lá no seu módulo sobre meditação na transpessoal, né? E hoje você adentra esse espaço no Chimarrão da Consciência para falar sobre esse tema, sobre Cabala, para compartilhar com as pessoas. Então, professor, com você, né, com toda alegria, te apresento e te abro o espaço do Chimarrão da Consciência para que você possa contribuir com todo esse saber que você tem para as pessoas. E eles podem estar fazendo perguntas e conforme as perguntas eu vou fazendo para você daí. Tá bom. Muito legal. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande poder conversar, inclusive com essas facilidades que hoje nós temos, de poder conversar utilizando a tecnologia, utilizando esses meios que estão disponíveis. E assim, tomando o nosso chimarrão da manhã, a gente consegue transmitir e receber tudo aquilo que a gente tem de melhor para oferecer e para tudo que estamos abertos para receber, né? Foi uma grande alegria, Franciele, receber teu convite, porque às vezes nós vamos vivendo essas experiências como
aquele momento da pós-graduação, o tempo vai passando, eu nem imaginava que já tem 4 anos esse nosso encontro, Uhum. e falar da tradição da Cabala ainda como um convite teu para os seus amigos, para essas pessoas que estão nos acompanhando, e possivelmente amigos meus também já estejam aqui conectados na sala, é um momento de alegria e também de uma prova de como nós podemos, como seres humanos, utilizar as experiências, encontrar alternativas, encontrar opções, encontrar melhorias na nossa vida. Parece que, de alguma maneira, se antes nós não estávamos tão conectados como agora, por incrível que pareça, um momento universal que poderia trazer um maior distanciamento, de outra maneira, numa outra situação, está trazendo uma aproximação. Então veja que nós Uhum. estamos hoje conseguindo conversar com muitas pessoas que talvez nunca tivemos contato antes e Uhum. utilizando essa maneira e principalmente a sua gentileza, Franciele, de promover esse encontro. E eu também estou aqui com o meu chimarrão, porque afinal eu sou Uhum. gaúcho, eu nasci aí no interior do Rio Grande do Sul e carrego o chimarrão comigo para onde eu vou. Faz Ai, parte feliz. da minha cultura, da minha tradição. E hoje conversar sobre Cabala é um assunto que estudo, que pratico tem muitos anos, e nós temos grupos de estudo, tanto online como pessoalmente, aqui em São José. E essa tradição, como dizia Pitágoras, todas as pessoas deveriam conhecer, porque hoje há muitos estudos, há muitos teóricos, há muitas comunidades que praticam esse jeito de viver. Então, a Cabala, resumidamente, assim, é uma palavra que significa tudo aquilo que a gente recebe de forma consistente e tudo aquilo que a gente pratica com o compromisso do que recebeu. Então, toda maneira de praticar as informações que chegam até nós, todas as informações que são consistentes, que mobilizam de alguma maneira uma reação, um compromisso com aquilo que nós recebemos, a tudo isso nós chamamos de Cabala. A gente nem sabe precisar qual foi o primeiro livro que surgiu na humanidade sobre Cabala. É possivelmente a tradição mais antiga, a maneira de viver mais antiga que conhecemos na história da humanidade. A Cabala é, talvez hoje, nós tenhamos assim 5 grandes tradições ou 5 grandes linhas de escritores em Cabala, de pesquisadores em Cabala. Claro, cada uma delas com seus pressupostos, cada uma delas com a sua maneira de olhar para a vida, e inclusive apresentando consistentemente o seu modo de compreender a vida, como, por exemplo, a tradição da religião judaica, que lindamente tem um Uhum. trabalho universal fantástico e se fundamenta principalmente pela árvore da vida, pela gematria, por muitos estudos também consistentes que os rabinos transmitem às suas comunidades, e eles fazem isso com muita devoção, com muito respeito e com grande contribuição para a humanidade. Mas há outros autores que não seguiram a religião propriamente dita e que falam de uma outra maneira. E para nós, na atualidade, essas maneiras de vários autores escreverem sobre determinado assunto enriquece a nossa perspectiva daquele mesmo assunto. Então, nós temos outros expoentes, como Papi, como Pitágoras. Pitágoras foi é uma pessoa muito importante na ciência, nas tradições herméticas, no misticismo, e certamente ele deixou uma contribuição incontestável para a humanidade. Pitágoras viajou bastante porque ele era filho de um vendedor, e naquela época os vendedores viajavam por cidades para vender os seus produtos. E nessas viagens, junto com o pai, ele aproveitava para conhecer as tradições das regiões por onde ele viajava, e ele encontrou com alguns autores, com algumas comunidades que praticavam
a então dita Cabala. E, com o tempo, ele foi sistematizando um trabalho, ele criou uma escola chamada Escola dos 300. Ele recebia pessoas para transmitir tudo o que ele sabia, para praticar com ele tudo o que ele tinha aprendido até então. E essas pessoas tinham como base o compromisso de entender, de assumir, de aprender sobre aquilo e de, no futuro, continuarem a transmissão daquilo que aprenderam. Porque a transmissão da Cabala, para algumas pessoas, é parte do seu aprendizado. Nem todo mundo que estuda a Cabala precisa transmitir oralmente a Cabala, mas de alguma maneira precisa viver aquilo que aprende. Porque quando nós assumimos, e esse é um pressuposto importante da Cabala, quando nós assumimos ouvir alguma coisa, querer entender alguma coisa, nós também assumimos o compromisso ético de exercitar aquilo que aprendemos, para só então identificarmos se aprendemos aquilo ou não. Então, não é por acaso que a neurociência hoje é capaz de mapear o nosso cérebro e dizer que o aprendizado realmente existe de forma consistente quando nós praticamos aquilo que nos foi transmitido, aquilo que recebemos como informação. Se praticar, nós vamos saber do que se trata aquela informação. Somente ouvindo uma informação, nós não aprendemos o suficiente para manter esse aprendizado como uma ancoragem na vida da gente, ou como algo, um saber consistente. Então, essa transmissão que é feita de pessoa a pessoa, algumas pessoas ao longo da vida elas têm esse compromisso, tá? Porque elas aprenderam, porque inclusive no estudo dos códigos da vida dessa pessoa aparece, é possível fazer a interpretação de que um trabalho que ela tem na vida é transmitir as tradições respeitosamente, claro, e outras pessoas estão na vida para viver esses ensinamentos e transmitem pela sua maneira de viver. Não é uma transmissão direta, não é uma transmissão oral. É uma transmissão pelo jeito de se relacionar, pela maneira como lida com as experiências, pela maneira como exerce o seu trabalho, como a maneira como lida com as situações que a gente chama de problemas na vida. Então, um estudante de Cabala, ele se expressa de várias maneiras, mas quando ele vai estudar Cabala, ele assume esse compromisso básico consigo mesmo. Tá? Eu vou praticar aquilo que me transmitirem, então eu posso estudar Cabala. Mas se eu estou sem disposição para praticar aquilo que me transmitirem, inclusive para poder identificar a consistência e o fundamento daquilo que transmite, então isso não é Cabala. Tá? Isso pode ser algum outro tipo de relacionamento e que às vezes são relacionamentos muito importantes na vida humana. Mas aí nós não estamos falando de Cabala, porque a Cabala é um ato devocional, é uma maneira profundamente respeitosa de se comprometer consigo mesmo, aprendendo sobre aquilo que não sabe, humildemente fazendo do seu modo de vida uma devoção a si e uma clareza também de que tudo que existe no mundo tem uma relação muito estreita com a grande criação do universo. De um modo geral, nós usamos a palavra Deus para simbolizar respeitosamente a grande criação do universo, porque nós temos ideias apenas de como o mundo foi construído e a gente diz que Deus construiu o mundo e é uma forma adequada, né, de dizer que Deus construiu o mundo e ao construir o mundo também construiu a possibilidade do ser humano fazer parte deste mundo, mas fazer parte ativa, fazer parte de forma a contribuir com essa grande criação. Então, cada um de nós está no mundo em nome de Deus, criado por Deus, para realizar um trabalho que qualifique Deus. Então, todos nós temos o mesmo nível de importância.
todos nós temos um trabalho de igual relevância e todos os trabalhos são necessários para que esse mundo exista, para que esse mundo se confirme como uma proposta de Deus, do universo criado por Deus. Então, dentro dessa ideia, nós, de certa forma, ao estudar a Cabala, nós assumimos um compromisso com o nosso corpo, nós assumimos um compromisso com os nossos estudos, porque se nós temos que transmitir a Cabala, ou mesmo não temos que transmitir, tudo o que fazemos deve ser feito com consistência, com estudo, com dedicação, com empenho, porque a vida tem tantas possibilidades, a vida tem tantas informações disponíveis, e o ser humano geralmente esbarra numa questão que Pitágoras já anunciava, que é assim, nós temos no nosso cérebro uma dimensão que ela exige trabalho, mas se ela não tiver trabalho, que é a nossa própria consciência, se a gente não tiver trabalho no dia a dia, essa consciência ela não se expande, ela não amadurece. Então, nós ficamos com as mesmas concepções da infância e a idade vai passando e os nossos conceitos são os mesmos e, em verdade, eles já sofreram alterações, mas nós não percebemos. Então, nós ainda estamos na vida com a idade avançada, mas com conceitos antigos que já não alimentam mais a nossa vida. Então, essa disposição humana que às vezes ela é bem produtiva e às vezes ela não é produtiva, de uma outra maneira nós também chamamos de preguiça. A preguiça é uma companheira de todo ser humano e às vezes é incrível e nós arrumamos muitas desculpas para fazer coisas que não são pertinentes para não fazer aquilo que é pertinente. Aí, a ciência da psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento humano, ela promove, de certa forma, mais de 300 linhas de possibilidades de trabalhar com as inquietações e com a preguiça humana. Porque muitas coisas nós temos, de alguma maneira, a clareza do que queremos, do que não queremos, do que devemos e daquilo que não devemos fazer na vida, mas temos como princípio da consciência, nós temos esse ego que nos é referência da nossa relação interna com o mundo externo. Então, dificilmente o ser humano pode dizer eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu devo fazer, ou, de um modo geral, a gente tem uma ideia do que deve, do que não deve, do que é, do que não é, porque a nossa espiritualidade, o nosso ego, eles têm uma natureza ética. E essa natureza ética nos permite ter na consciência essa, esse vislumbre, que não é uma clareza total, mas é um vislumbre do que é adequado e do que não é adequado fazer. Mas aí vem uma outra energia, que é a energia da ação. E aí, nessa transição entre aquilo que percebo ser adequado e fazer o que percebo ser adequado, aí tem um grande trabalho para ser feito que a gente chama de autoconhecimento. O autoconhecimento, então, é a organização dessa energia de compromisso, de responsabilidade com aquilo que percebo ser adequado fazer, efetivamente realizar e colocar, direcionar a energia psíquica na condução desse trabalho de realização. Porque se nós nos descuidarmos, nós colocamos a nossa energia psíquica na tentativa de realizar outra coisa que não vamos conseguir. E aí nós nos encontramos com a frustração. Então, frustração geralmente é aquilo que foi mal feito ou aquilo que foi tentado fazer e que não era por aquele caminho e que não era daquela maneira e que aquilo não nos correspondia tentar fazer. Porque, de um modo geral, essa nossa consciência, ela anuncia por onde devemos caminhar. Mas tem um pontinho que também é humano e que, às vezes,
nós tentamos querer saber as coisas antes de realizar. Primeiro me diga o que vai acontecer, depois eu vou. Primeiro me diga qual o resultado que eu vou obter, daí eu decido se vou. Esse tipo de informação não é possível para o ser humano. Agora, ele é vislumbrado pelo mesmo ser humano que está olhando para a direção de fazer aquilo que deve fazer. Então, nós temos uma ideia, ela é básica, mas ela é o suficiente. Eu acho que eu estou interessado em praticar, em conhecer, em vivenciar isso que estão me oferecendo. Esse acho já é o suficiente. Esse acho já é indicativo. Então, eu já estou comprometido com a minha atitude de fazer, porque agora eu preciso esclarecer essa questão comigo. Eu preciso me colocar à disposição dessa experiência. E aí, novamente, vem as nossas ideias de exagero do ego. Ai, mas será que eu não vou perder tempo tentando fazer isso quando deveria fazer outra coisa? Será que isso realmente é o meu caminho? Ah, eu vou esperar mais um pouco, eu vou transferir para segunda-feira, para o ano que vem. Acho que eu vou buscar algum tipo de milagre que me resolva essa dúvida. E, na verdade, não há dúvida, é apenas uma enrolação. É apenas aquilo que na psicologia e na filosofia se chama preguiça. Eu estou com preguiça de fazer aquilo porque eu vislumbro que aquilo que estou pretendendo fazer vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. Então é melhor eu não eu transferir ou arrumar outra desculpa para não fazer aquilo. Também essa questão de dar trabalho, ela é humana e tudo isso que estou falando não acontece só com uma ou com outra pessoa. Segundo a ciência da psicologia, isso é normal, isso é natural do ser humano. E não tem nada de feio olhar para isso. É uma outra questão que nós nos deparamos na grande parte das nossas, ah, das nossas circunstâncias da vida, é que nós julgamos algumas condições humanas como inadequadas, como feias, como erradas, quando nos deparamos com a preguiça e com a desculpa de arrumar o que fazer, quando na verdade está bem claro que deve ser feito. Então, claro que ao identificar que nós estamos de algo para ser feito, parece bastante simples, como diz a psicologia corporal, arregaça as mangas e vai fazer. E o que vai acontecer depois? Só depois é que a gente vai saber. Nós não temos como saber as coisas antes. Se isso fosse possível, todo ser humano já saberia antes qual é o seu plano de vida, o que vai acontecer a cada dia, a cada mês, a cada ano. E parece que Deus não nos deu essa habilidade. Se Ele não nos deu, é porque a gente não precisa disso. Então não adianta a gente ficar tentando a procura de um milagre. O milagre até existe, mas ele é bem eventual e bem raro. E é em circunstâncias bem extremas. Não é no dia a dia que nós temos um milagre. Então, todos os dias, de certa maneira, nós acordamos para um trabalho da vida em nome de Deus. Esse compromisso é o que pode, e tem uma pessoa aqui na sala perguntando como posso mudar essa preguiça e desculpas. Olha, cada um de nós tem ferramentas para se lembrar disso. Tá? Eu tenho o hábito de lembrar da preguiça, lembrando de algumas pessoas que me inspiram na vida, como Francisco de Assis, Inácio de Loyola, Pitágoras, tantos pesquisadores que existem no mundo e que colocaram as suas vidas à disposição da ciência para deixar um legado para a humanidade seguir as pesquisas a partir daquilo que eles já mapearam. Então, só de pensar nisso, eu fico com vergonha. E a vergonha me mobiliza para levantar da cama, para fazer as meditações, para fazer os trabalhos corporais, para cuidar do meu dia como uma dádiva de Deus, para cuidar de tudo que falo, de tudo que escuto, como um ato devocional da minha vida. Então, eu busco e confesso a vocês que isso acontece várias vezes por dia, desde que acordo até a noite. A cada hora eu tenho um tipo de trabalho de encontro com a minha preguiça, com essa humanidade que
todos nós temos, que é de querer as coisas com a facilidade de alguém que passa entregue pronto, como um prato de comida. Outra pessoa que cozinha, outra pessoa que fez, outra pessoa que serviu o prato e nos entregou, inclusive com os talheres na mão, sem a gente ter nenhum esforço de sentar à mesa. Então, claro que esse é uma ideia, é só uma ideia, não é um ideal de vida. Então, é possível que todo ser humano confie no seu ego, acredite na sua consciência, que ela só vai produzir demandas que são possíveis para cada ser humano. Eu não tenho demandas na minha vida daquilo que eu não sou, que eu não tenho possibilidades, daquilo que eu não tenho qualidades para o exercício, daquilo. Eu só tenho demandas daquilo que está ao meu alcance. E se eu confiar nessa consciência, eu estou dando provas a mim mesmo de que eu confio em Deus. Essa confiança em Deus é imprescindível para a nossa vida e de alguma maneira, isso está manifestado pela nossa consciência. E no centro da nossa consciência, nós temos um filtro. Tá? Esse filtro que a gente chama de ego nos dá a condição próxima da realidade de algo que está ao nosso alcance ou de algo que nós gostaríamos que estivesse ao nosso alcance e, na verdade, não está, que aí são os nossos exageros. Então, os exageros, de alguma maneira, estão ao nosso alcance e a gente sabe quando está exagerando, tanto para mais como para menos. A gente sabe quando a gente está fazendo o corpo mole, quando a gente está dizendo que não consegue, que não pode, que é muito difícil. A gente sabe também quando a gente está querendo abraçar o mundo e esquecendo do que está em volta. A gente sabe. De alguma maneira, o nosso corpo responde diretamente a essas circunstâncias humanas. Mas bem importante, isso é humano. O ponto da inteligência que a Cabala nos oferece sai desse lugar. Apenas passe por ele, apenas transite por ele. Não fique parado nessas condições humanas que elas fazem parte de uma circunstância do nosso pensamento. Elas são humanas porque um outro princípio da Cabala é assim: todo ser humano veio para esse mundo vivenciar um aprendizado que ainda não sabe, que ainda não conhece. Então, todos estamos aqui no mundo descobrindo alguma coisa que o nosso espírito ainda não sabe. Nosso espírito sabe outras coisas, mas isso que estamos fazendo e aprendendo aqui nessa encarnação, sobre isso, nós não sabemos. Então, essa também é uma condição que simplifica muitas questões de enrolação que a gente faz da vida. E eu simplesmente vim para esse mundo para fazer um trabalho e realizar um aprendizado. E cada um está aqui fazendo o seu aprendizado, o seu trabalho. Seja um sacerdote, seja uma criança, um adolescente, qualquer que seja a circunstância da vida, cada um está fazendo o seu trabalho. E é um trabalho que qualifica, que dignifica Deus. Então, muitas pessoas, a quem eu chamo de mestres da humanidade, já transitaram por aqui e demonstraram com as suas próprias vidas que existem possibilidades, que o ser humano tem mais condições do que pensa ter. E essas condições elas vão, com o tempo, se mostrando à medida que a gente vai demandando de nós mesmos. A história de Inácio de Loyola, por exemplo, era um grande lutador. Ele participava de batalhas, era um grande guerreiro na conquista de terras, até que uma bomba numa determinada guerra praticamente estilhaçou as pernas dele. E ele teve que ficar, isso foi por volta de 1400, naquele tempo não tinha os tratamentos evidentes que a gente tem hoje, nem ao menos anestesia existia. Então ele teve que ficar durante meses deitado esperando cicatrizar as pernas. Mas quando as pernas cicatrizaram, já não tinha mais dor, ele foi tentar levantar e não conseguiu, porque a musculatura, os ossos das pernas estavam de uma maneira tão estilhaçados que cicatrizaram em regiões que ele não conseguia levantar e não conseguia andar. Enquanto ele estava deitado, ele
teve uma demanda psíquica de fazer alguma coisa relevante, porque ele, no máximo que ele conseguiu enquanto estava deitado, foi ler 2 livros. E esses 2 livros eram sobre a vida de santos e um outro sobre a vida de Jesus. E esses 2 livros mobilizaram, de alguma maneira, a Inácio, que ele, a partir daquele momento, então, se dedicasse a questões mais do próprio espírito, mais da própria consciência de si, da sua contribuição para o mundo espiritual, porque ele tinha contribuído até então para o mundo físico. Era um grande guerreiro, respeitado até mesmo pelos inimigos. Tanto que no campo de batalha, onde ele foi abatido, os próprios inimigos é que recolheram seu corpo e devolveram para sua família para que cuidassem do corpo daquele grande guerreiro e que ele não morresse. Então, Inácio pede a ajuda de pessoas que estavam na comunidade, porque ele queria andar. Então, ele pediu que ajudassem a quebrar novamente as suas pernas na altura do joelho, para cicatrizar de uma forma que ele mesmo cuidasse com talas, e dali a alguns meses ele poderia ao menos andar para fazer o trabalho espiritual que ele tinha vontade de realizar, sem saber direito o que era trabalho espiritual, sem saber direito onde ele ia encontrar isso, em que lugar do mundo ele conseguiria, de alguma maneira, realizar um trabalho que nem nome tinha. Então, esse é um dos mestres da humanidade em que a gente pode olhar claramente que estava devoto da sua própria consciência. E, de alguma maneira, essa história eu gosto muito dela, porque ela me inspira diariamente. Sempre que a preguiça está chegando, eu lembro disso, morro de vergonha, e essa vergonha me faz andar, me faz fazer aquilo que está para ser feito no dia a dia. E também fazer com o profundo respeito como Loyola fez. Veja a devoção desse homem de querer andar. E tudo que ele sabia é que ele tinha que caminhar em direção a uma cidade, que nessa cidade tinha uma capela. Puxa vida, meses passar por uma situação como essa, meses deitado, imaginando que o seu trabalho era caminhar até determinada capela. Então, todo o trabalho que hoje nós bebemos da fonte de Inácio de Loyola, inclusive não sabia direito escrever, não sabia direito ler, era um homem semi-analfabeto na época, porque ele se dedicou às artes da guerra. Nesse momento ele resolve então estudar. Então imagina um homem já adulto indo para a escola com crianças, e mesmo assim e com dificuldades financeiras, ele já não tinha mais posses, ele não tinha dinheiro, ele foi se virando na vida, passando os horrores do inverno europeu, passando situações de buscar auxílio, ao menos para poder estudar, e foi seguindo a sua vida. Em pouco tempo ele conseguiu escrever obras que nós bebemos até hoje, e uma das obras de Loyola é o primeiro livro sobre aquilo que nós hoje chamamos de estrutura organizacional, o primeiro livro sobre a organização de uma escola, sendo inclusive uma empresa, foi escrito por Loyola. O Ratio Studiorum é um livro que tem a maneira de organizar uma escola como uma empresa, o comportamento que um professor deve ter, quais as disciplinas que deve ter, enfim, tudo aquilo que nós chamamos de estrutura organizacional foi escrito em 1400 por Inácio de Loyola, em tão pouco tempo na sua vida. Não muito Uau. longe de nós mesmos, nós temos aqui no Brasil Cora Coralina também, que me inspira bastante. Cora Coralina vivia no interior do Brasil, casou com um homem rico, veio morar em São Paulo, teve filhos, e de alguma maneira ela tinha mais coisas para fazer na vida que ela não sabia ao certo do que se tratava. Os filhos já criados, grandes, ela separou do marido e voltou para a cidade natal, para a sua casinha, e essa casinha fica ao lado de um rio, e ela voltou para essa casinha aos 60 anos de idade, e com essa idade ela começou a escrever poemas, começou a escrever aquilo que ela entendia que ela gostaria de falar, mas não podia, então ela resolveu escrever. E
cuidava desses textos até ela conseguir publicar livros. Ela pegava as frutas do quintal, fazia doces, vendia na rua e com esse dinheiro ela começou a publicar os seus livros aos 60 anos sozinha. Então, esse tipo de gente me coloca a todo momento no meu dia com uma imensa gratidão por saber disso, porque isso me ajuda a vencer a preguiça de todo dia. E essas coisas eu tenho clareza de que são informações que Deus colocou na frente dos meus olhos para que eu tenha força, direcione a minha energia para todos os dias, com muita alegria, realizar o trabalho de cada dia, vencendo a preguiça, vencendo aquilo que a gente chama de disfarçar o dia. Então, todos os dias precisam ser produtivos, todos os dias precisam ser tratados como experiências que a gente vivencia, até mesmo aquelas desagradáveis, aquelas que a gente não gostaria de estar vivendo, situações no trânsito, pessoas que a gente não se entende muito bem, e às vezes são pessoas que a gente gostaria muito, muito, muito de se dar muito bem, às vezes são pessoas da nossa família sanguínea, e a gente não consegue ter uma relação do jeito que a gente acha que deveria ser. Então, tudo isso faz parte da condição humana. Então, Olha, professor, o pessoal está falando, jamais imaginei que Cabala fosse modo de vida. que bacana. Isso aí. E você trouxe assim também muita consciência. Olha, gratidão, Juarez, pelos ensinamentos. Muito obrigado pelas informações, adorando tudo sempre. Olha só, então a Cabala, ela vai muito além do que a gente imaginou, o que as pessoas possam imaginar, né? Nunca pensaram que pudesse ser um estilo de vida, né? E o quanto isso, então, pode ser contribuição para a vida das pessoas, né? Professor, que estão buscando algo a mais, né, para saber viver, digamos assim, né, como se relacionar, como, né, porque na verdade você vai fazer como que funciona assim, ele funciona em atendimento, em estudo, se você pudesse trazer mais clareza para nós, professor. Ele é um curso para as pessoas que estão querendo conhecer mais. A pessoa pode fazer um atendimento com o professor ou com a Morada das Tradições, ou ele é uma formação para quem deseja se aperfeiçoar mais, né? Porque, como o professor falou, nem todas as pessoas, né, vão estar disponíveis para se dedicar para o estudo da Cabala, né? Isso, Franciele, então, E existem... porque eu percebo assim, né, que ele trabalha também a questão dos talentos, né? Realmente é todo o processo da vida, né? Está alinhado com todo o viver. Exatamente. Existem muitas escolas no mundo e existem muitas comunidades que vivem de acordo com os princípios da Cabala. A maneira que a Morada das Tradições aqui em São José vive os conceitos da Cabala é mais ou menos assim. Nós oferecemos cursos para quem quer estudar, tá? Para quem quer conhecer as tabelas de cálculo, porque a base para as tabelas de cálculo é o nosso nome de batismo e nossa data de nascimento. Então, ali estão todos os códigos da nossa vida, assim que a gente chama. Tá? O nosso nome, a nossa data de nascimento, são influências do Espírito para que os nossos pais, e inclusive a pessoa lá no cartório, né, que tem experiências muito interessantes, é o Espírito influenciando os pais e o cartorário para colocar aquele nome naquele papel. Por isso que a gente faz o estudo no nome de batismo e a data de nascimento. Todas as informações a respeito dos códigos da nossa vida estão fundamentados no nosso nome de batismo e na nossa data de nascimento. Então, nós temos curso para a pessoa que queira estudar as tabelas da Cabala, os conceitos, a filosofia. Nós trabalhamos com 5 abordagens, que são as 5 abordagens que já ouvimos falar até hoje: hebraica, essênica, egípcia, grega, talismânica, princípios da religião, que é um trabalho belíssimo para a humanidade, a tradição judaica, e principalmente a ciência da psicologia, a ciência da matemática. E toda ciência nasce a partir
da fundamentação filosófica. E quem criou a estrutura filosófica foi Pitágoras. Por isso que ele é mais conhecido como um matemático. Tá? Mas os escritos de Pitágoras, Pitágoras é a pessoa que pela primeira vez utilizou a palavra filosofia. Filosofia significa aproximadamente a sistematização do pensamento. Para ter um pensamento sistematizado, é preciso um ato devocional. Tá? É preciso um ato devocional para sistematizar o pensamento. E Pitágoras traz uma abordagem em Cabala, que ele dizia que todo mundo deveria ter acesso a isso, e na época de Pitágoras, algumas informações eram específicas para determinados grupos, e esses grupos não abriam para os outros grupos essas informações. Então, na Morada das Tradições, hoje nós temos os cursos, que tem módulo 1, módulo 2, módulo 3, e já adianto que a Cabala não tem um dia que a gente termine o estudo, tá? Porque o que nós temos para estudar, nós estudamos religiões, nós estudamos a matemática, estudamos os códigos da vida, né? Estudamos todas as tradições que existem, inclusive oráculos, são estudados dentro da Cabala, tá? Tarô é um livro de Cabala, astrologia é um livro de astronomia, que é um livro de Cabala. Todos esses conhecimentos que são consistentes, mas quando a gente olha para a Cabala, eles são parte do estudo da Cabala, um capítulo de estudo. Tá? Então, realmente não tem fim esse estudo. Mas é evidente que cada um de nós tem trabalhos para serem feitos durante a vida e não significa que a gente precisa ficar apegado um ao outro o resto da vida. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com cursos em que apresentamos as tabelas durante alguns anos, né? Em um ano isso não é possível, em um ano só é possível trabalhar com o próprio nome, com a própria data de nascimento. Então, nós temos cursos que são semestrais e as pessoas vão escolhendo até onde que para elas está adequado continuar o trabalho. Nós temos também a possibilidade de fazer um estudo específico para a pessoa, que é uma monografia de umas 25, 30 folhas, e orientá-la como estudar, porque essa monografia a gente faz uma só e ela é o suficiente para a vida toda, porque ali constam os códigos da vida da pessoa. Então, toda questão que ela tiver na vida, ela vai para esse material, consulta e toma a sua decisão. Tá? Também há pessoas que marcam sessões em que uma hora a gente conversa sobre determinada questão e sobre essa questão eu verifico o ciclo de vida que a pessoa está. Então, dentro do ciclo de vida, é possível buscar auxílio desses códigos da vida, esses códigos matemáticos da vida, porque cada código está anunciando um tipo de energia. Tá? O universo todo está criado e cada uma dessas energias que compõem o grande universo, elas são representadas por um número. Então, o número é a representação de uma energia que forma o universo. Então, por isso, olhando os códigos da vida como dos ciclos, nós podemos auxiliar a pessoa a tomar uma decisão, a fazer uma análise de como está a sua vida, tá? Esse período, por exemplo, agora estão surgindo assim muitas inquietações no estado emocional das pessoas, né? E às vezes uma pessoa está no seu nono ciclo de vida. O nono ciclo de vida, a pessoa não tem energia física. E aí tem que cuidar para não confundir isso com doença, com depressão, e não tomar medicação. É apenas um momento em que a pessoa está sem energia física, porém com energia psíquica como nunca esteve dinâmica na sua vida. Então é momento de avaliação, de planejamento da vida e está passando por uma grande reforma. Tá? Então, não dá para confundir isso com doença e, às vezes, há situações assim, desesperadoras com medicação e que o ciclo de vida orienta que não se trata de uma doença. Se trata apenas de um ciclo pelo qual todo ser humano vai passar, dependendo da data de nascimento. Tá? Temos Nossa, que também, legal, gente. no Morada das Tradições, também temos grupos de estudos em que praticamos todas as tradições
que estudamos? Nós estudamos 19 tradições. Então, nós temos grupos de estudo e nos encontramos uma vez por mês e passamos o final de semana praticando os ensinamentos dessas tradições, são 19 até o momento, e temos outro momento em que estudamos os livros dessas tradições, a que chamamos de estudo da biblioteca. Porque a gente precisa saber de onde a gente tira essas informações e mesmo que eu tenha mais tempo de estudo, não significa que eu li direito um determinado livro e eu preciso relê-lo constantemente. Então as pessoas do grupo leem as mesmas coisas que eu. E ali nós conversamos, capítulo a capítulo, livro a livro. Tá? Então, essa coerência que a nossa consciência também exige, nos ajuda a melhorar o nosso diálogo dia após dia. Tá? Porque eu sou um aprendiz. Estudo há bastante tempo, pratico há bastante tempo, mas ainda assim sou um aprendiz. Então, né, professora, eu percebo também que a questão das pessoas assim, que, mas eu não sei nem qual é o meu talento, qual é a minha habilidade. E a Cabala pode ser esse convite para as pessoas, né, para trazer mais clareza sobre isso. Sim, transferência é uma questão também que trabalhamos bastante, que é a identificação das qualidades, dos talentos de uma pessoa, né? E isso é muito importante porque a vida profissional depende disso, a vida das relações depende disso, e nós temos códigos no nosso nome, na nossa data de nascimento, que indicam, olha, das energias que existem, essas aqui você não conhece, não precisa gastar energia com isso, e essas outras aqui, você nasceu com disposição para ser especialista nessa área. Então, o seu caminho profissional é por aqui. E claro que aí também nós aproveitamos, Kelly, porque todos nós que trabalhamos e que atendemos a Morada das Tradições, nós nos dedicamos ao mundo acadêmico, porque a ciência, ela contribui com a humanidade, com livros, com artigos, com aulas, inclusive, né? Porque são maneiras da gente receber e transmitir. Tá? Então, nós somos estudantes, nós somos mestres, doutores, especialistas. Então, de alguma maneira, nós aproveitamos a nossa experiência, tanto organizacional como acadêmica, para pensar na profissão de uma pessoa, porque hoje em dia, com tantas possibilidades de faculdade e de trabalho, nós temos que saber o currículo de um curso para dizer para aquela pessoa se os talentos dela se encaixam com aquele currículo ou não. Nós temos que ter uma certa experiência no mundo corporativo para dizer como funciona um líder, um gerente, um executor, em que setor de uma empresa cabe os talentos de uma pessoa. E aí são experiências associadas que nós profissionais da Morada das Tradições temos. Né? Eu tenho 22 anos de trabalho no Banco do Brasil, é uma empresa que, de certa forma, me ajudou a criar, porque eu entrei no Banco do Brasil como menor, e essa empresa, de alguma maneira, as pessoas daquela empresa, ajudaram na minha criação, ajudaram na minha formação. E até os meus últimos dias de empresa, eu encontrei pessoas que agradeço todos os dias por elas terem me ensinado comportamento profissional, que eu só poderia aprender mesmo com aquelas pessoas, porque são ensinamentos que às vezes a escola, a academia não nos atende e a nossa família não nos atende. Imagina, eu nasci em Barra de Cassal, um vilarejo no interior do Rio Grande do Sul. O nosso banheiro era uma mata, o nosso lugar de tomar banho era no rio, uma região predominantemente habitada por descendentes de Guarani. Então, ou seja, esse mundo corporativo eu o descobri mais tarde, quando saí dessa tribo, aos 10 anos de idade. Né? Cheguei em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e, de alguma maneira, o esporte profissional também contribuiu, e o Banco do Brasil, em especial, contribuiu, ajudou na minha formação. E, dali por diante, meu contato com as organizações hoje e as pessoas com quem trabalho junto na Morada das Tradições também são pessoas com experiências no mundo corporativo, são pessoas com experiência no mundo acadêmico,
E essa relação, a ciência, mundo corporativo, as tradições místicas, tudo isso é do interesse humano. Tá? Elas não podem ficar distanciadas, elas não podem ficar separadas. As religiões, elas têm que dialogar, sim, porque isso é ser humano. Esse diálogo, tudo que existe serve para alguma coisa e serve para alguém. Então, não dá para a gente se distanciar daquilo que é humano. Então, nós não Então, fazemos isso. professor, nós temos mais 4 minutinhos ainda, professor, do nosso papo. Está muito gostoso ouvir você. Então, só mais uma perguntinha eu queria te fazer. Para quem é empresário, também pode procurar, né, esses atendimentos, esses cursos, para contribuir também para os seus negócios, né? Professor, você acabou de falar ali, mas só para dar mais um ênfase nesse processo todo, né? Perfeito, Franciele. Nós somos bastante procurados pelas empresas, pensando, por exemplo, nós temos muitas possibilidades, mas uma delas é o planejamento estratégico de uma empresa. Então, nós temos consultores especialistas nas teorias de planejamento estratégico, mas o que a gente associa? Os ciclos de vida do proprietário da empresa. Então, como fazer o planejamento estratégico de uma empresa? Nós fazemos análise da marca da empresa, fazemos análise se o símbolo, que é a marca da empresa, realmente está contribuindo ou está atrapalhando a venda de produtos. Fazemos análise do grupo de pessoas que fazem parte daquela empresa, que ela é de uma natureza cultural, e as pessoas que estão lá vêm de outras culturas. Qual é o período do ano que essa empresa pode contratar, pode investir, deve fazer reformas, isso depende do ciclo de vida do seu proprietário ou do principal gestor. Então, são contribuições associadas que a gente tem como oferecer e fazemos isso no nosso dia de trabalho. Nossa, gratidão, professor, pela sua presença, por todo o seu saber, por toda a sua contribuição, gente. E o que mais é possível? Ai, muito, 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 muito lisonjeada e honrada por poder receber você aqui com todo esse saber. A gente acho que ficaria horas aqui só ouvindo as histórias do professor, né? Gente, gratidão a cada um de vocês. Professor, algo que você gostaria de finalizar assim, para o pessoal? Temos 2 minutinhos ainda, mas... Sim, no sabor do chimarrão que eu estou tomando aqui, gostaria de mandar um abração bem apertado, um beijo bem grande para todo mundo. Isso que estamos fazendo aqui é acabar. Nós estamos recebendo, transmitindo, nos acolhendo na vida. Franciele, muito obrigado por sua gentileza, por unir, para nos receber, para juntar todos nós que estamos neste momento aqui. Gratidão, professor. Compartilhem mais tarde, vai ficar salvo lá no meu TV e no YouTube. Então, que esse conhecimento chegue a milhares de pessoas. Então, pessoal, contribuem, compartilhem, seja uma energia de compartilhamento com todos. Gratidão, professor. Um abraço no seu coração. Até mais. O que mais Amém. é possível? Amém, amém. Gratidão. Até já.